Graça e paz, igreja. Amém. Com muita felicidade eu venho aqui mais uma vez. E toda vez que eu recebo o convite aqui é a segunda vez, mas eu recebo com muita alegria. Muita mesmo. Porque aqui tem irmãos muito queridos, pessoas que eu tenho grande gratidão. Começando pelo pastor Rosivaldo, que é meu professor, né? E que eu tenho um grande temor, um medo grande de falar alguma coisa errada. Todo mundo, é normal. Mas eu tenho muito grande felicidade em estar aqui e agradeço a oportunidade mais uma vez, pastor. Amém? Eu me lembro que, ao preparar essa palavra, teve grande luta para prepará-la. Eu me recordo que, quando eu fui prepará-la, quando eu fui comunicar a Carolina, eu falei, Carolina, pastor Rosivaldo me convidou novamente para ir pregar lá. E ela disse assim, você vai, mãe? Eu disse, vou. E aí eu disse assim, você lembra o que foi que eu preguei aquele dia? Ela falou, não. Aí eu me lembrei. Eu falei, lembro. O que será que eu vou pregar dessa vez? E eu estava na pia lavando louça. Nesse instante que eu falei, o que será que eu vou pregar dessa vez? O Espírito Santo já me trouxe a memória. E essa palavra eu quero que vocês recebam com o coração aberto. Não tem nenhuma vez, eu não tenho nada contra pregar aquilo que eu já preguei novamente. Não tenho nada contra. Mas todas as vezes que eu vou pregar, eu oro ao Senhor e peço para que a palavra seja destinada para aquelas vidas, para aquelas pessoas que estão ali, para o que elas precisam ouvir, o que elas precisam. Eu não sei nada a respeito delas e, normalmente, eu não procuro saber. Eu não sei nada, mas eu tenho prazer de direcionar a palavra exatamente como Deus quer. A princípio, eu não entendi muito bem, mas eu acredito que vai fazer sentido para vocês, porque é do Senhor, totalmente do Senhor. Então, vamos orar novamente, amém? Senhor, nós entramos em sua presença, nós já estamos na sua presença, Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade. Eu te agradeço pela oportunidade, Senhor. Aqui está cada vida no seu altar, cada coração é temente a Ti, está em Ti. Todos os pensamentos são cativos a Ti nesse instante. Eu amarro o inimigo das nossas almas, que tenta roubar a palavra do coração. Eu amarro o inimigo das nossas almas, que tenta levar a distração. Senhor, eu não compreendo a Tua palavra de hoje ainda, mas eu peço, Senhor, que o Senhor derrame fogo nas mentes e em cada coração aqui presente, Senhor. Eu não sei o que esta palavra quer dizer a eles, mas eu peço, Senhor, que faça sentido de um modo que haja diferença, que haja transformação, que haja libertação, que haja transformação suficiente, Senhor, para fazer a diferença em muitas vidas a partir de hoje, no nome de Jesus. Eu não tenho nada, eu não sou nada, Senhor. Sem Ti eu não sou nada, eu dependo único e exclusivamente de Ti, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor use a minha vida, Pai. Use a minha vida para ministrar estas vidas, Senhor. Eu não sou a pessoa que mais conhece da Bíblia, mas eu tenho o coração temente a Ti e eu respondo ao Seu querer e à Sua vontade nesta noite, Pai. Por isso nós oramos e já agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16. Mais uma vez eu afirmo que nada do que eu disser aqui, eu acredito que nada, nenhum versículo que eu usar, eu acredito que já seja tudo do conhecimento de vocês. Vocês têm um mega de um pastor, temente a Deus, um grande professor, um homem muito sábio, que Deus derrama sabedoria dia após dia pela busca que ele tem feito, pelo coração humilde que ele tem. E o Senhor se agrada tanto do coração do pastor, que derrama dia após dia, da presença dele, do amor. Ele é sempre cheio do Espírito Santo, pastor Rosivaldo. E toda vez que eu piso aqui, eu sinto muito grande a presença do Espírito Santo. Isso me dá muita força e muita alegria. Então eu gostaria que vocês abrissem no Evangelho de João, capítulo 16, e vamos ler a partir do verso
Pera lá. 31. É muito conhecido. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras traduções, tenham coragem, eu venci o mundo. A palavra não temas, a ordenança não temas, está presente na Bíblia 365 vezes. Isso é o suficiente para cada dia do ano. Não temas. Aqui a palavra revela que os discípulos de Jesus iriam ser dispersos por medo. Se coloquem no lugar deles. Se remetam àquela época. Eles caminhavam com Jesus por 3 anos e meio. Eles comiam com Jesus. Eles dormiam com Jesus. Eles aprendiam de Jesus. Eles viam os milagres de Jesus. E ainda tiveram medo. Muitas vezes, nós também teremos medo. Eu sou uma pessoa que me considero muito espiritual. Eu acho que eu sou muito espiritual. Mas eu me pego tendo medo em várias situações. Quando a gente já tem uma certa vivência, a gente já errou algumas vezes em determinadas áreas, a gente não quer errar novamente. E quando a gente quer tomar uma decisão, a gente teme, com medo de errar novamente e pensar: nossa, eu já errei, eu não quero errar novamente. E por isso a gente teme dar um passo à frente. O tremor e o temor é diferente. Eu digo aqui do temor, desse temer de medo. O medo nos paralisa. O medo nos faz ficar no mesmo lugar. O medo não nos deixa avançar. Por isso o Senhor fala: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te seguro e te fortaleço com a minha destra poderosa. É Ele que nos faz avançar. Mesmo perante ao medo. Em meio ao medo, é necessário que avançamos por ordem dele. Isso é uma ordenança, não temas. Por que eu estou dizendo isso? O Espírito Santo começou a ministrar. E ele falava novamente sobre pessoas que estavam nesta igreja com medo de avançar, com medo de prosseguir. E eu me recordo que a última vez, a primeira que eu preguei aqui, o Senhor também falava de corações aflitos, de corações cansados. E eu pensei, ainda não faz sentido para mim, porque a palavra é ministrada a eles, mas novamente com corações cansados. E eu não entendi esta palavra, porque não me fazia sentido. Mas eu creio que faz sentido, novamente eu repito, sentido para vocês. E aqui os apóstolos, os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, conheciam a palavra, viam o Senhor fazendo milagres, e mesmo assim, eles temeram. Na nossa vida a gente vai paralisar com medo. Por mais que nós nos sintamos espirituais, eu sempre falo, eu gosto de andar em espírito, eu gosto de pensar em espírito, eu gosto de depender da presença do Espírito Santo, ele é meu melhor amigo. Quantas vezes em coisas pequenas eu quero depender dele e eu ouço ele falando comigo? Eu gosto disso, eu preciso disso. Eu aprendi a depender do Espírito Santo, isso é tudo na minha vida. Certa vez, ele que me traz essas memórias. Certa vez eu estendendo roupa, o Espírito Santo falou: vai chover. Eu falei: mas será que vai chover? Mas será que já agora vai chover? Pois eu fui levar a Carolina na escola. Na volta, no meio do caminho, derramou muita chuva. Ora, ele estava cuidando de mim. Ele falou para mim: não coloca, ou seja, você vai ter trabalho dobrado, não coloca a roupa que vai chover.
E a teimosa foi lá e colocou. O Espírito Santo nos faz andar no sobrenatural. E aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E nós devemos andar em Espírito. Só que o medo muitas vezes nos acompanha e nos amedronta. Isso me remete também, quando os discípulos fugiram, isso me remete também aos primórdios da igreja, onde os cristãos eram queimados. E a história conta que muitos louvavam e cantavam hinos ainda na morte, sendo queimados, apedrejados e pendurados na cruz, açoitados, e eles ainda louvavam e cantavam a Deus, sendo queimados, comidos por leões, e eles ainda glorificavam o Deus que os salvou. A morte para nós não é o fim. A morte para nós não é o triunfo do pecado, não é o triunfo do inimigo. A morte para nós ainda é infinitamente maior, porque iremos morar com Jesus, e isso é infinitamente melhor do que qualquer coisa. A morte para os cristãos não é o fim. Isso me repete mais uma vez, olhando lá para aqueles cristãos, e a história não conta. Os cristãos que negaram Jesus, os cristãos que por medo, publicamente, por medo, abandonavam Jesus e negavam a fé. Isso tudo é real, isso tudo acontece nos nossos dias. Sabemos que a perseguição à igreja é crescente. Não é falado nos meios de comunicação, não é falado na televisão, mal é falado na internet, mas os cristãos são perseguidos. Outra coisa que me chama muita atenção, dias antes do Senhor me revelar sobre esse texto, e o que me chama mais atenção é a palavra covardia, a palavra coragem. Eu venci o mundo, tenham bom ânimo. Em outra tradução, tenham coragem. Essa palavra me sobressaltava. Esta palavra me saltava aos olhos o tempo inteiro. O Senhor gostaria que eu falasse, o Senhor queria e ordenava que eu falava em coragem. Quantos aqui passaram por problemas físicos, mentais e espirituais, tão cansados e abatidos, com os ossos fracos, cansados e debilitados em todas as áreas da vida, que o inimigo vinha e açoitava cada vez mais? Ele sabia da nossa debilidade física e nos açoitava ainda mais em pensamento. O inimigo sabe, ele é astuto, ele é mentiroso, mas ele é astuto. Ele sabe que tocando no nosso corpo, tocando na nossa pele, vai estar ligado intrinsecamente ao nosso espírito, à nossa alma. Está ligado. E quando falta um, nós ficamos fragilizados espiritualmente. O inimigo sabia, foi quando ele disse lá em Jó, no livro de Jó, ele fala para Deus: experimenta tocar na saúde de Jó para ver o que acontece. Ele vai te negar. Ele fala pele por pele, experimenta tocá-lo para ver como que ele vai ficar. E Deus permite. E Jó, ela pele e ferida e doença na boca, todo o corpo. Alguns estudiosos acreditam que Jó sofreu por 7 anos. Quando a gente lê, a gente acha que foi há pouco tempo. Mas foi uma longa data. Imagina sofrimento por longa data. Você vai temer. Você vai ter medo. Você vai começar a questionar quem é Deus. Embora você conheça, embora você se alimente da palavra. Mas num determinado momento, diante do sofrimento, quem é humano, por mais fortalecido que você esteja, você vai questionar: mas eu sei que Deus me ama, mas por que Ele permite? Eu sei que Deus me ama, por que Ele age dessa maneira? Eu sei que Deus me ama, mas ainda isso me sobreveio, é forte demais isso para mim. Deus não dá nada, Ele não permite nada que você não é capaz de suportar. E mesmo assim, muitas vezes, nós colocaremos o que é Deus em xeque. Porque tudo que aprendemos num determinado momento, às vezes não faz mais sentido. Às vezes tudo que você aprendeu no domingo e nos cursos, e toda na sua caminhada cristã, parece que vai perder o sentido quando
você é testado, quando você é provado, quando você sente medo. Agora abram comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 7. Uma palavra muito conhecida. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Aqui é claro, fala de espírito de covardia. Deus não tem nos dado. O apóstolo Paulo fala que é espírito de covardia. Algumas semanas atrás, eu me considerando espiritual, eu recebi a visita de uma adolescente de 17 anos. E eu não conhecia a história dessa adolescente, ela começou a relatar. E ela disse o seguinte: olha, tem coisas que eu não concordo com a igreja. Tem coisas, eu já fui namorada do filho de um pastor, eu frequentei a igreja um tempo, e tem coisas que eu não concordo, eu acho retrógrado. Eu acho abusivo. E eu observando, e eu lendo o comportamento dela, e eu ouvindo aquilo. Naquele momento, existiam mais 2 outras irmãs comigo, e uma falava um pouco mais, e uma explicava um pouco mais. Muito sábia, por sinal. Mas naquele momento, quando ela falou a respeito do homossexualismo, que é um tema complexo, e cada um explica de uma maneira, e cada um se explica de um modo, e muitas vezes as pessoas acabam deixando ele leva o irmão com esse problema para a igreja, e ele vai deixar que Deus ministre no coração dele, que Deus trabalhe no coração dele, porque nós temos medo às vezes de dizer algo que vai afastar aquela vida e nunca mais voltar. E naquele instante eu confesso que eu me acovardei. A irmã falou, a irmã respondeu do modo dela. Eu sentia que eu deveria fazer alguma coisa e eu não fiz, eu me acovardei. Aquilo foi uma covardia. Eu esperei, eu falei, não, ela vai para a igreja, eu vou ganhar a confiança dela, e em outra oportunidade eu vou falar tudo o que eu tenho para falar para ela. E não teve segunda oportunidade. Ela combinou de voltar à igreja, não foi, e não teve segunda oportunidade. Eu não entendi que aquele dia já era uma oportunidade. Naquele dia eu não deveria ter me calado, eu deveria ter dito exatamente o que eu aprendi na palavra. Nós temos temor nesta palavra. Nós temos temor na palavra de Deus, nós temos temor a Deus, nós temos poder dado por Deus para poder ministrar as vidas. Eu não deveria ter me calado. O que é verdade é verdade. O que tinha que ter dito aquele dia. Eu não deveria ter perdido a oportunidade. Por quê? Porque eu me acovardei com medo dela se afastar de mim. Compreendem que às vezes a igreja se acovarda para dizer verdades tão sublimes e necessárias naquele momento. O que é pecado, o que é certo para Deus. E você escolhe com o que você quer caminhar. Você escolhe o que você quer para a sua vida, se você quer continuar sofrendo. Se você quer continuar em luto, porque todos, primeiramente, estamos mortos nos nossos delitos e pecados, antes de conhecer Jesus. Ou você aceita Jesus, não existe 2 caminhos. Antes de eu me converter, eu não queria ficar na igreja católica, e também não queria ser evangélico, eu tinha preconceito. Entendam, irmãos, alguns irmãos vão chegar aqui pela primeira vez com sequelas, com a mente debilitada, com coisas que ela viu no mundo, com coisas que ela imagina ao nosso respeito, e por isso elas vão relutar. Se nós somos a imagem e semelhança do Criador, se temos a mentalidade de Cristo, nós somos o suficiente para transformar vidas, sem medo de falar a verdade, sem medo de nos calar. Hoje eu tenho visto uma igreja, isso me incomoda demais.
Uma igreja se moldando ao aspecto do mundo, se moldando ao mundo e não se moldando à palavra de Deus. O inimigo vai entrando aos pouquinhos. Ele vai mexendo com as nossas vidas aos pouquinhos, não é de uma vez. Até quando uma pessoa vai se desviar, ela não se desvia de uma vez. Hoje em dia a gente tromba com desviado. Eu conheci a igreja, eu já sou batizado, eu já frequentei, eu já fui servo de Deus. Algo recentemente que me incomodou muito. Isso me chama a atenção para a covardia, a diferença da coragem. Recentemente, viralizou nas redes sociais um mestre denominado luciferiano, um mago. Ele veio às redes sociais, ele é muito famoso no TikTok. E ele disse o seguinte: olha, eu não concordo com os cristãos que fazem essas dancinhas ridículas com músicas evangélicas. Ora, quem viu isso? Quem viu isso? Viu isso? Natane, não? Viu? Ele disse o seguinte: eu não concordo que se esse é o Messias de vocês, se isso é sacrossanto, se ele é o Messias, se ele é o Deus Todo-Poderoso de vocês, eu não concordo que vocês se prestem a essas dancinhas ridículas. E eu, muito curiosa, eu fui até o perfil dele pesquisar, eu quis saber mais a respeito dele. Eu fiquei impactada com o conhecimento dele, com as palavras corretas. Ele se posiciona corretamente. Ele lidera pessoas. E eu pasmei mais ainda, de evangélicos, pessoas que conhecem Jesus no perfil dele comentando. Ele fala: eu fui evangélico, eu conheci a igreja. Outro falava: eu fui pastor. Eu quero saber como é que faz para te conhecer, eu quero saber como é que faz o teu curso. Irmãos, o mal não entra de uma vez, ele vai entrando aos pouquinhos com uma pequena infiltração. Vocês precisam abrir os olhos, eu também, todos nós precisamos nos posicionar. Billy Graham, muitos anos atrás, eu acredito que eu nem era evangélica, né? Isso há muitos anos atrás, ele profetizou que o Brasil seria um celeiro de avivamento. Já houve avivamento no Brasil, pastor? Fatiado. Sabemos que Jesus está às portas, ele está voltando. Pessoas estão aí no mundo ainda. Pessoas conhecem e se desviaram. Pessoas se decepcionaram com Deus. Aliás, a decepção é através da expectativa da pessoa. Quando você coloca muita expectativa em determinada coisa e aquilo não acontece do jeito que você quer, você vai se decepcionar. Pessoas que colocaram expectativas em Deus, achando que Deus iria agir de uma maneira, ou no tempo, ou naquele tempo, e não aconteceu, ela se decepcionou, ainda culpou a Deus. O problema não é Deus, assim como a Natane falou. O problema não é Deus, o problema está em mim. O problema está em nós. E essas pessoas, e esse homem, eu comecei a olhá-lo e ver o que ele ensinava. E eu pasmei ainda mais, que ele faz oração para uma entidade, tem a imagem daquela entidade, e ele faz uma oração nos stories contra a igreja brasileira. Ele ensina como queimar a Bíblia, fazer um ritual, abandonando a fé cristã. E eu vi um pequeno trecho de um vídeo que ele mostrava a Bíblia, deu trabalho para a Bíblia pegar fogo. Deu trabalho para aquela Bíblia, não sei nem se ela pegou, porque eu não suportei ver. E ele ensina no YouTube como fazer você abandonar a sua fé cristã. E ele fala do Messias que está vindo, que ele chama um nome lá de uma entidade, e ele fala que eles estão esperando esse novo tempo dessa entidade. Sabemos que é um homem, sabemos que é o anticristo. O inimigo vai se revelar através desse homem, está muito próximo. Todo o sistema do mundo está mudando para isso. Tudo está caminhando para isso, os sinais são claros, só não vê quem não quer. Nós temos discernimento para enxergar o que está acontecendo. Hoje nem tudo mais é teoria da conspiração. Isso é real, estamos caminhando para isso. Eu ainda acredito no avivamento. Mais um, assim fatiado, como o pastor revelou. Porque há muitos anos atrás, Deus me deu uma visão. E nessa visão eu subia em espírito. Eu estava dentro da igreja. Eu subi em espírito, eu me lembro de ver, subindo.
eu vi o teto da igreja e fui subindo. E eu subia, eu via as nuvens. E eu via as nuvens, eu passava por nuvens e nuvens e nuvens. E eu me perguntava, enquanto eu subia, eu me perguntava, mas por que que eu não paro de subir? Por que que nada está acontecendo? Porque é muito real a visão. E eu subindo. Comecei vendo o teto da igreja e subi à noite. E de repente, eu vi a cidade de Costa Rica. Eu vi a cidade porque eu reconheci a cidade. Quando a gente vem do Chapadão, a gente vê as luzes ligadas, a gente sabe que é Costa Rica porque nós vemos à direita. E eu me lembro que eu subi e eu falei assim, eu vi Costa Rica e eu me lembro que eu perguntei, é Costa Rica? E Deus me disse assim, é Costa Rica. E Ele me disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele disse faz muitos anos, Ele disse o seguinte, Costa Rica não será conhecida somente pela prosperidade, mas pelo meu nome. Eu acredito que Costa Rica será um celeiro, pastor, de avivamento. Não sei se no Brasil, não sei se na região, não sei se dentro de Costa Rica, eu não faço ideia. O Senhor não disse mais nada. E eu me lembro que naquela ocasião, durante aquele tempo, eu orei por avivamento e depois eu me esqueci. Eu achei muito curioso, pastor, porque nesta noite, a palavra para esta igreja é avivamento. Nós sabemos que um grande evangelista, Billy Graham, que foi o homem, acho que da atualidade, que mais pregou para mais pessoas, milhões e milhões de pessoas, foi conselheiro de muitos presidentes. E esse homem, conselheiro da Rainha Elizabeth, e esse homem, quando era um estudante, fez uma visita à Inglaterra. E na Inglaterra, ele foi levado pelo professor junto com outros estudantes. E eles visitaram a casa de John Wesley, ou Wesley. Eles visitaram a casa de John Wesley, que havia pisado na terra séculos antes. Acho que as pessoas, a família dele, os descendentes dele moravam lá. E ele foi visitar. Chegou no quarto de John Wesley. Ele foi um dos responsáveis por um grande avivamento na Escócia e na Inglaterra. Ele chegou neste quarto e ele viu uma cama e um tapetinho no chão, do lado desta cama. E no tapete dava para notar 2 círculos que eram referentes aos joelhos de John Wesley ali orando. Ele orava muito, ele era um homem que orava demais. E aqui ele colocava os 2 joelhos, estava a marca dele ainda, depois de séculos, ele estava ali a marca desse tapetinho com os joelhos dele. E na hora de ir embora, o professor notou que faltava um estudante. E quando ele chegou no quarto, ele foi procurar, para montar no ônibus para eles irem embora. Ele foi procurar por esse estudante. E chegou lá, era Billy Graham, ajoelhado, no mesmo lugar que John Wesley estava. E lá ele pediu, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Ele só orava, faz de novo, Senhor. Ele clamava por avivamento. Ele foi o homem da atualidade, da igreja contemporânea, que mais vidas ele ganhou. Ele viajou centenas de países pelo mundo, ganhando milhões e milhões e milhões de vidas, um único homem. Um homem que um dia acreditou e colocou o joelho no chão. Ele acreditou no avivamento. Ele colocou o joelho no chão e clamou a Deus, faz de novo. Aquilo que o Senhor usou, John Wesley, faz de novo na minha vida. Um único homem. A história conta também que no começo do século passado, na Coreia do Sul, sabemos que a Coreia do Sul é um dos países tigre asiático mais ricos. Ele é um país muito próspero, exportador. E a Coreia do Sul é um país extremamente próspero e lá existem muitos cristãos. Existe uma igreja lá que até a década de 90 era o maior templo do mundo. Lá reunia mais de 12 mil pessoas por culto no domingo. 12 mil pessoas eram realizados 7 cultos por domingo. Tinha domingo que às vezes
tinha, pela conta 12 vezes 7 é mais, mas tinha domingo que tinha 22 mil pessoas que passavam por lá. Por quê? Porque um homem acreditou no avivamento na Coreia do Sul. Um homem que existia muitas religiões budistas e hinduístas, e ele acreditou que o cristianismo seria capaz de transformar aquela nação. Um homem, basta um homem acreditar. Basta uma pessoa nessa igreja acreditar. O avivamento transforma vidas de um modo muito genuíno. Deus visita de maneira especial aquele povo. E Ele traz transformação de modo muito rápido. Não são pessoas apenas emocionadas com os braços para cima, clamando a Deus, às vezes na emoção do momento, às vezes na emoção do louvor, não. São pessoas quebrantadas. São pessoas que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados. Hoje as pessoas vêm atraídas pelo louvor às vezes. Claro, é uma ferramenta importantíssima, estamos adorando a Deus. Mas eles não vêm apaixonados pela palavra. O avivamento produz transformação na cultura. O avivamento produz transformação nas leis. Há 200 anos atrás, na cidade de Northampton, não me recordo exatamente, na Inglaterra. Lá foi fechado prostíbulos, foi fechado os bares durante o avivamento. Por quê? Os patrões, os donos se convertiam, não existiam mais clientes para frequentar esse lugar. Por que isso não pode acontecer em Costa Rica? E Deus falou claramente: Costa Rica não será conhecida somente pela prosperidade, mas pelo meu nome. Deus está nesse lugar. Deus quer realizar coisas grandes através desta igreja. Eu creio. Há muito tempo eu não pensava em avivamento, eu não falava em avivamento. E confesso que eu não orei mais por avivamento. E Deus quer mover esta nação. E na Coreia existia apenas um homem que contaminou com esta ideia outros irmãos. E durante uma semana eles oraram para conserto com Deus, para conserto entre eles e para conserto com Deus, para conserto entre eles. E eles confessaram os seus pecados. E Deus, depois de uma semana daqueles homens orando, começou uma transformação naquela cidade. Quantos querem um avivamento? Quantos querem ter a responsabilidade de aguentar o que está por vir? Para isso precisa de coragem. Você não pode temer aquilo que o inimigo vai investir contra você. Você não pode reclamar quando você começar a ganhar vidas, não somente para encher banco de igreja, mas para você cuidar dessas vidas, para você pastorear essas vidas, porque são importantes para Deus. Se você quer isso, se você deseja isso no seu coração, Deus quer realizar isso através da sua vida. Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Eu acredito que está fazendo eficácia, eu acredito que está fazendo sentido para estas vidas. Eu não sei se o pastor tem orado por avivamento. Eu não sei se vocês têm orado por avivamento. Eu não sei o que Deus quer, mas eu entendo que o avivamento está por vir. Nós profetizamos no nome santo de Jesus que bares serão fechados na cidade de Costa Rica. Nós profetizamos no nome de Jesus, pela fé investida a nós e pelo poder ministrado sobre as nossas vidas essa noite, que prostíbulos serão fechados na cidade de Costa Rica. Nós profetizamos que vidas serão curadas, restauradas e libertas. As pessoas confessarão os seus pecados, elas chorarão não mais de emoção, mas de contritamento, coração contrito e arrependido dos seus pecados. Através das suas vidas, vocês levarão a palavra para os 4 cantos do mundo. Através da vida de vocês,
Vocês não ganharão somente vidas em Costa Rica, mas por todo o mundo. Que as pessoas encorajem, usem as redes sociais para ganhar vidas e usar esse instrumento para ganhar vidas e não amoldadas ao mundo, fazendo dancinhas ridículas. Nós vemos os profetas coach nas redes sociais, nós vemos os pastores coaches buscando autoajuda e não ajuda do alto, batizando as pessoas. Vem cá, onde estão os pastores? Onde estão os diáconos? Onde estão os presbíteros? Cadê a responsabilidade da igreja em transformar vidas? Durante um avivamento, precisamos ter coragem de saber o que está por vir, a responsabilidade que está por vir. E eu profetizo no nome santo de Jesus, que o Senhor derrame coragem sem medida sobre cada vida que aqui está. Eu acredito que aqui terá pessoas motivadas pela palavra de Deus, motivadas pelo Espírito Santo de Deus, que vão desejar o avivamento sobre Costa Rica. Se é da responsabilidade desta igreja, que o avivamento no Brasil comece, que seja em nome de Jesus. Se é dessa responsabilidade, Senhor, esta igreja está pronta para te receber. Visita, Pai, esta igreja de maneira sobrenatural, Senhor. Derrama fogo, Senhor, nas mentes e nos corações. Se a responsabilidade está sobre as mãos deles, Senhor, que assim seja. Eu te peço, Pai, eu quero orar por vocês. Vocês podem se levantar, vocês podem continuar sentados. Se vocês quiserem colocar os joelhos no chão, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela oportunidade. Eu te agradeço pela palavra revelada. Eu confesso, Senhor, que para profetizar, para falar aquilo que vem do seu Santo Espírito, é necessário ter coragem, nem todos têm. Quantas vezes, Senhor, eu pisei no freio do seu Santo Espírito, eu pisei no freio e não deixei que o Senhor me usasse, por medo. Quantas vezes eu temi, por medo de julgamento, Senhor. Se eu te buscava, se meu coração estava em ti, Senhor, por que eu tive medo? Se eu errei no passado, Senhor. Se o Senhor, errei porque eu não te conhecia. Hoje eu tenho uma nova oportunidade. Hoje eu tenho um novo atributo que é o Senhor comigo. A sua palavra diz que o seu Santo Espírito é como uma joia preciosa dentro de vasos de barro. Aqui estão os seus vasos, Senhor. Oh, Pai, como o Senhor ama essa igreja, como o Senhor ama essas vidas, Senhor. Como eles têm os corações no teu altar, Senhor. Como eles clamam por ti de dia e de noite. Como eles são ansiosos e desejosos da tua palavra, Senhor. Eles têm características de humildade, Senhor. E sabemos que no seu reino não são os dons que atraem o Senhor. No seu reino o que atrai é o caráter de santidade. É parecer com Cristo, é renunciar ao pecado dia após dia. É renunciar às críticas, às comparações. Nós não somos igual a ninguém. E seremos usados tal qual nós somos, porque o Senhor nos fez assim. Não devemos ter medo do que somos, o Senhor nos fez exatamente assim. Não podemos ter medo das críticas, não podemos ter medo das comparações. Usa, Senhor, este povo grandemente, Pai. Ô Senhor, eu creio no que o Senhor irá fazer. Eu sabia, Senhor, que quando o Senhor me direcionou esta palavra não fazia sentido. Eu sabia, Senhor, que nada fazia sentido, mas fazia sentido para eles, porque a palavra era direcionada para eles. O Senhor não me trouxe aqui à toa, o Senhor não criou cada vida aqui à toa, tem um destino, tem um propósito grandioso. O Senhor tem um propósito nesta igreja. Às vezes aos olhos deles está demorando para acontecer, mas os seus olhos estão preparando esta igreja para um grande avivamento. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Pois o Senhor se revela aos seus pequeninos. O Senhor escolheu as coisas
loucas deste mundo, as coisas que não são, as coisas improváveis, para realizar aquilo que o Senhor quer. Senhor, enquanto eles esperam, Senhor, por aquilo que o Senhor vai realizar através das mãos deles, Pai, que o Senhor dê paciência, coragem, intrepidez. Se aqui existem pessoas que têm chamado para pregar, Senhor, eu peço que destrave a garganta, que destrave dentro do Espírito aquilo que os limita de pregar. Se houver pessoas aqui, Senhor, com chamado para louvar, Senhor, e tem muito medo e receio, Senhor, destrava a garganta e destrava dentro do Espírito aquilo que tem os impedidos, Senhor. Que a maior motivação desta igreja seja o Senhor e o seu santo nome. Que a maior motivação desta igreja, Senhor, seja somente o Senhor, porque a tua graça nos basta, Pai. Ô Senhor, nós não temos nada, nós não somos nada, nós somos meramente servos, Pai. Eis aqui o teu povo que te chama pelo teu nome. Eis aqui cada vida sedenta, com um solo sedento do coração para receber mais de ti. Senhor, eu profetizo um aceleramento nesta igreja, Pai. Que eles aprendam a palavra e vivenciem ela com mais rapidez. Que eles aprendam os seus louvores a louvar, a adorar, a buscar nas madrugadas, como antes nunca fizeram, Senhor. Coloque os instrumentos nas mãos deles, Senhor. Revele esta semana cada instrumento, assim como cada profissão tem o seu instrumento. Coloque um instrumento nas mãos dele. Eu não sei o que isso significa, Senhor. Coloque instrumento em cada mão para aquilo que o Senhor quer realizar. Acelere aquilo que o Senhor ia fazer em 10 anos, em 5 anos. Faça este ano, Pai. Eu creio, e eles também receberam no coração que o avivamento virá a partir destas vidas. Eles terão a partir de hoje cada vez mais desejo pela tua palavra. Não serão, se houver porventura analfabetos da palavra, não mais existirão. Pai, traga pessoas, novamente eu oro, traga pessoas para esta igreja. Pessoas que querem se reconciliar com o Senhor. Pessoas que querem aprender da palavra. Pessoas que querem não somente um evangelismo, um evangelho coach, mas aquele que fala verdadeiramente a verdade, Pai. Através destas vidas, Pai. O Senhor é infinitamente bom, infinitamente grande e fará exatamente mais do que pedimos ou pensamos. Ó Senhor, o Senhor atrai o seu mover, o seu querer sobre esta igreja pelo coração deles, Pai. Eles têm o coração genuinamente, verdadeiramente em Ti. Os poucos ou os muitos que aqui estão têm o coração em Ti. E é por isso que o Senhor se agrada. O favor do Senhor está sobre esta igreja. O favor do Senhor está sobre o pastor. O favor do Senhor está sobre cada vida nesta noite aqui presente. Nenhuma vida veio aqui à toa. Cada um que aqui está faz parte disto que o Senhor quer realizar nesta igreja. E por isso eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, Jesus. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Liberta essas vidas, cura estas vidas. Que haja alegria em cada coração. Retire o medo, coloque intrepidez. Onde há medo não há amor. A sua palavra diz que o amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Senhor, coloque amor em cada coração, além, em abundância. Para que o medo não reine em cada coração, nem em cada mente. Que eles possam ir a mais, sobrevoar como águias, além das nuvens, além da tempestade, além do que aparenta. Que eles não andem segundo as circunstâncias, que eles andem segundo a fé, segundo o que a fé lhe mostra, e não segundo o que os olhos e as circunstâncias mostram. Que eles andem em Ti, somente em Ti. Por isso eu agradeço pela oportunidade, Senhor. Agradeço, pois Tu me escolheste para estar aqui. Eu não sou digna, eu me sinto indigna, Senhor, mas ainda assim o Senhor me escolheste. Eu te agradeço por isso, Pai. Ô Senhor, abençoa grandemente, mais abençoado do que já estão, pois a Sua graça já nos abençoastes. Mas Jesus já conquistou para nós, Senhor. E eu peço, Pai, os abençoe ainda mais.
Que cada mão seja abençoada. Que cada mão onde tocar haverá prosperidade sem medidas. E eles se lembrarão do que eu estou dizendo hoje. Abençoe cada mão para a sua prosperidade que o Senhor quer derramar, Pai. Por isso eu agradeço, Pai, pois o Senhor tem infinitamente mais para eles, Pai. Dê paciência, dê sabedoria, dê discernimento para entender a sua vontade. E que eles possam suportar nesta caminhada, Pai. Que eles consigam, Senhor, vislumbrar em cada coração o teu desejo. Que eles testifiquem, Senhor, em cada coração aquilo que é o teu desejo. O Senhor se revela a mim, o Senhor fala para mim, mas eu quero que testifique em cada coração, Senhor. Eu quero que eles tenham certeza da tua vontade, Pai. Que não tenha dúvida, porque fé não anda com dúvida. Onde tem fé, não tem dúvida. Eu quero que eles não tenham dúvida, Pai. No nome santo de Jesus, o Senhor é poderoso. Por isso nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.